Olá, aventureiros! Haveria um pouco de ciência real dentro de Naruto, ou mesmo Boruto? Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar um pouco daquilo que a ciência médica pode falar, que está ligado justamente à forma poderosa, à forma Shonin, Chakra, Kurama de Naruto! E temos que primeiro lembrar que os ninjas, eles existiram de verdade, apesar de eles não ficarem se vestindo de laranja, e eles tinham uma arte marcial própria, que inclusive que é um ninjutsu, e que essa arte marcial ela ainda existe de verdade, com alguns descendentes dos ninjas que existiam na época, né? E existe uma ciência, existe todo um lado científico das mais diversas artes marciais, assim como do estudo do corpo humano, dos mais diversos tipos de esporte e técnicas de luta. Prosseguindo então, o que é, primeiro, esse modo Chakra Kurama do Naruto? Mais precisamente, ele é capaz de se ligar ao seu animal sagrado, né, que é o Kurama, sendo a seguir revestido por uma grande camada de poder que na seriado é chamado de chakra, essa energia. Esse chakra que reveste o personagem cria então um aumento de todas as habilidades de força, velocidade, percepção no Naruto, né? Inclusive permite ele criar membros extras de energia e até mesmo fazer técnicas especiais novas, sendo que na mais poderosa ele é capaz meio que materializar justamente essa raposa de 9 caudas, a Kurama, que pega e está unido para ele, emprestando a energia para ele poder manipular e gerar todos esses poderes. E o que podemos falar de científico em relação a isso? A coisa que temos que falar primeiro é o que é energia para o corpo humano no mundo real. Primeiramente, nossa principal fonte de energia é a reação entre o oxigênio e os açúcares, os alimentos do nosso corpo, e que isso ocorre principalmente dentro das chamadas mitocôndrias. As mitocôndrias são pequenas organelas inclusive vem do termo órgão pequeno, que existem dentro de todas as células do nosso corpo. Então, nosso corpo tem milhões de células e cada célula tem centenas de mitocôndrias. E essas mitocôndrias, elas produzem energia justamente através dessa reação da combinação do oxigênio com nutrientes, e isso libera calor e eletricidade na forma de elétrons. Então, essas mitocôndrias, elas produzem, armazenam e soltam cargas elétricas para pegar e ativar as mais diversas funções. Lembrando que isso é um resumo básico, né? Ele pega e gera justamente partículas que são carregadas de eletricidade, né? E a célula tem vários mecanismos para poder pegar e direcionar todo esse fluxo. Então podemos dizer que todas as nossas células do nosso corpo são basicamente baterias elétricas em miniaturas, capazes tanto de gerar, quanto de produzir, quanto de armazenar e emitir eletricidade. Sendo que aquilo que a gente conhece de mais famoso são justamente os neurônios, que são espacialmente especializados em justamente gerar eletricidade e transmitir as ordens para o nosso corpo, assim como responsável pelos nossos pensamentos no cérebro. Nossos músculos, eles são sensíveis a essa eletricidade, né, tanto que eles são controlados diretamente pelos nervos, só que a gente tem que lembrar também que os nossos olhos, eles são também sensíveis à eletricidade, podemos dizer assim, porque a luz é um tipo de onda eletromagnética, assim como as ondas de raios, os famosos raios-x, os raios gama. Então, temos todos esses mecanismos elétricos que já existem dentro do nosso corpo humano. E existem criaturas que têm células que são super especializadas em produzir essas cargas elétricas em grande quantidade, e entre elas temos os famosos peixes elétricos. Inclusive, parte desses peixes, o que ele faz? Esses órgãos elétricos, eles geram justamente um campo de elétrico ao redor da criatura, fazendo com que ele surja como um super sentido radar, que tudo que se aproxima ele saiba exatamente de que direção está seguindo, ao mesmo tempo que funcione como arma. E aí já percebe aquela coisa, temos um super campo elétrico que envolve a criatura, funciona para aumentar a percepção, ativar como arma. A gente está sabendo de onde veio algumas ideias, né? Inclusive, um outro comparativo interessante, lembrando que eu não estou dizendo que Naruto pegou isso diretamente, né, mas que certas ideias acabam tendo algumas similaridades, é que justamente um dos usos dessas partículas elétricas é que temos um subtipo que são chamados radicais
livres, que são vários tipos, que é toda uma família de moléculas diferentes com diferentes tipos de cargas elétricas e que tem esse nome porque eles são capazes de grudar e reagir com tudo quanto é substância química por causa da eletricidade que eles têm. Então, eles são armazenados em bolinhas chamadas lisossomos. Essa é uma das várias formas com qual a célula lida com eles e usam isso justamente para digerir comida, para destruir células como bactérias ou vírus que estejam atacando, né? E temos dois tipos de células, mais precisamente dois tipos de glóbulos brancos, que são especializados justamente em produzir essas bolinhas cheias de carga elétrica para pegar e destruir os inimigos que invadem o corpo humano. Lembrando uma certa técnica do Naruto, né, que também pega e cria uma super bolinha de energia no processo, né? Então, isso tudo é bem interessante. Então, se Naruto existisse no mundo real e fosse possível todos aqueles poderes, a gente teria que pensar que cada vez que ele consegue ativar aquela forma, na verdade ele reorganiza os átomos, as moléculas do corpo dele, as estruturas do corpo dele para superproduzir essa carga elétrica, envolver o corpo dele, né? E podemos pensar que até onde aqueles tentáculos e braços esses de energia, né, não seriam justamente nuvens dessas partículas carregadas de eletricidade em grande quantidade sendo produzidas, né? Misturado junto com ar ionizado, cheio de eletricidade, né? E assim capaz de criar tentáculos, etc. Só que temos alguns probleminhas aí no meio, que é onde ele tiraria tanta energia, já que tudo é limitado pelo oxigênio e pela comida. E isso é limitado, e nossos músculos, nosso corpo tem uma capacidade limitada de pegar e armazenar isso. Então, aí que entra justamente o Kurama fornecendo isso. Teoricamente, se fosse o mundo real, ele forneceria o oxigênio e os nutrientes necessários. Mas, precisamente, nós temos um órgão no corpo humano que pega e funciona justamente como uma espécie de bateria extra, diga-se de passagem, em termos mais grosseiros, que é o baço. Então, de um lado do nosso corpo tem o fígado, do outro lado tem o baço, e o baço ele funciona como um super local de armazenamento tanto de glóbulos brancos quanto de glóbulos vermelhos. Sendo que os glóbulos vermelhos são aqueles que pegam e circulam pelo nosso corpo justamente para transportar oxigênio. Tanto que quando a gente sente aquela dor da barriga, que não está fazendo muito exercício, é porque o baço está tendo aquela apertadinha básica para soltar mais glóbulos no seu corpo para pegar e ajudar a cumprir a demanda do exercício. E como eu disse, né, também funciona como soltando glóbulos brancos, né? Então, né, podemos dizer até onde o próprio Kurama ele serviria tanto para fornecer energia quanto para fornecer elementos de controle, células de controle pro Naruto, capaz de auxiliar no controle daquela energia, né, e da produção daqueles tentáculos e habilidades especiais dele. Inclusive, nisso tudo, a gente começa a perceber o quanto é a importância do treinamento e a ideia de que ele tem várias formas diferentes, já que a forma Kurama, ela passa por vários aperfeiçoamentos ao longo da série. Porque, quando você vai treinando a capacidade física, você vai treinando, a capacidade dos seus próprios músculos pegarem e armazenarem cada vez mais oxigênio e cada vez mais energia. Inclusive tem uma molécula do músculo especializado em guardar oxigênio, que é a mioglobina, sendo que essa célula assim, é um parente da hemoglobina do glóbulo vermelho, e ela que deixa o músculo vermelho. E temos o chamado glicogênio, que é uma molécula que armazena energia, inclusive, dentro dos músculos. Além disso, temos outras reservas de energia pelo corpo humano e, dependendo do tipo de exercício, você até aumenta o número de mitocôndrias dentro dos músculos. Sendo que uma coisa importante, essa transformação da mitocôndria de energia, ela não é uma coisa pura e perfeita. Existe um certo grau de moléculas que vazam. Como são moléculas que super reagem, elas acabam causando danos na célula e é um dos responsáveis pelo envelhecimento, que é justamente o acúmulo dos danos contínuos desse vazamento da mitocôndria, já que nenhuma máquina é perfeita. Então podemos dizer que quanto mais o Naruto se aperfeiçoa, na verdade mais ele aperfeiçoa a capacidade do corpo de armazenar a energia dele e a capacidade de evitar que essa energia causa danos nele. E mesmo dentro da própria lógica do anime, a gente pode pensar até onde, temos um corpo cheio de energia, né? Até onde ele simplesmente não explode ou entra em combustão, vira fogo, justamente por causa dessa energia. Então, quanto mais ele aperfeiçoa, mais ele consegue armazenar e lidar com grandes quantidades de energia, né? Então, cada forma nova dele, podemos dizer que é
o campo se organizando de forma mais refinada e poderosa, concentrando cada vez mais energia dentro daquela camada que envolve o Naruto, né? E sendo capaz de direcioná-la com cada vez mais coordenação, cada vez mais habilidade ainda por si. E essa então é uma pequena especulação científica de como funcionariam os poderes do Naruto, né? Se fosse no mundo real, né? E o que é energia para o corpo humano, né? E como, na verdade, várias técnicas de exercício envolvem justamente você ensinar seu corpo a respirar melhor, a lidar com os nutrientes, né? E aperfeiçoar a sua capacidade. Lembrando que, inclusive, a famosa dor de câimbra que a gente sente no exercício é justamente quando nosso corpo não está suprindo sangue o suficiente para os músculos e ele precisa usar outros sistemas de respiração que são menos eficientes, mas é o que tem na emergência, né? E é que acabam produzindo justamente ácido lático. Então, é justamente esse ácido acumulado no corpo que ele pega e produz essas dores musculares. Tanto que a importância justamente do aquecimento antes do exercício é para você pegar e meio que ativar o seu corpo para você facilitar a circulação de oxigênio de nutrientes e assim permitir que ele tenha acesso a toda aquela reserva de energia que é importante no exercício físico justamente para fazer essa respiração celular pela mitocôndria. E vocês, quais outras técnicas especiais gostariam de ver aqui embaixo, descritas aqui no canal? Eu sou o Luiz, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, escreva aqui embaixo seus comentários e até mais, galera!